Amém? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer realmente ter um olhar conforme o olhar de Deus diante da crise que nós estamos vivendo? Então, aleluia, você vai nesta noite, através da mensagem que Deus tem para falar com você, aleluia, receber um entendimento, uma edificação espiritual, para que você saiba se conduzir conforme a palavra no meio desta crise. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia. Mas eu quero pedir a tua ajuda também. Me ajude a divulgar a palavra de Deus. Não deixe de curtir a live, tá? Não deixe de compartilhar, marcar algum amigo, algum familiar aí nos comentários, ou abrir uma sala de vídeo em algum grupo do qual você faz parte. Faça isso, e com certeza Deus vai falar com quem você estiver divulgando, para quem você divulgar essa palavra. Eu estou aqui na presença de Deus, o Espírito Santo está derramado na minha vida, aleluia. Então eu não estou aqui de brincadeira, não estou aqui brincando de falar de Deus, não. Eu estou aqui em obediência ao chamado de Deus na minha vida, aleluia. O Senhor me chamou, me separou para a pregação do Evangelho, para propagar a sua palavra, e é por isso que eu aqui não perco tempo com doutrina de homem, com costumes, não perco tempo aqui com filosofia humana. Você tem visto eu ficar aqui citando filósofo, historiadores, escritores, seja de que ramo for, de que ciência for. Eu não perco tempo com isso. Para quê? Para que o nosso tempo seja tão somente, exclusivamente com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. Você crê? Então já vai dando um amém aí. Amém? Aleluia. Você que está aí realmente querendo ouvir a voz de Deus e quer ter um olhar para a crise, para o problema, para aquilo que angustia, aflige a tua alma, um olhar conforme se Deus estivesse no teu lugar, como é que Ele estaria vendo o teu problema? É isso aí que Deus vai tratar contigo hoje. Você vai aprender a olhar com os olhos de Deus para o teu problema. Você não vai mais olhar do teu jeito, amém? Nem do jeito que você aprendeu a olhar com o papai, com a mamãe, com os teus ancestrais, não. Você vai aprender a olhar para a vida com os olhos de Deus. Olha o que Deus vai falar hoje com você. Olha o que Deus tem para te dizer nesta noite, nesta live, através desta mensagem, amém? Então eu vou aqui ler o texto bíblico, porque aqui eu não falo nada fora da palavra de Deus. Você já percebeu isso? Ok? Eu não estou aqui para trazer ideia nova para a tua cabeça, para a tua vida. Eu não estou aqui para enfiar na tua cabeça nada de mim mesmo. Eu estou aqui para comunicar a santa, infalível, inerrante, poderosa, sublime palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A unção aqui já está me tomando. Amém? Se o celular cair aí, você não saia daí, ok? Porque às vezes é um mover aqui sobrenatural e eu chuto o pé da mesa, o celular voa, mas fique aí, não saia daí, ok? Em segundos eu ponho ele na posição de novo e a gente continua, aleluia, aleluia, dando lugar aqui ao Espírito Santo. Pois bem, vamos ler Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, amém? Então eu vou ler do versículo 12 até o 21, você acompanha a leitura. Se você ainda não pegou a tua Bíblia ou está sem alguma Bíblia aí por perto, então escute bem a leitura da palavra de Deus, porque tudo que Deus vai falar com você está aqui. Está aqui, ó, está aqui. E essa palavra veio do céu. Homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então é palavra do céu para você aqui. Amém? Amém, irmão? Amém, irmã? Aleluia. Então vamos ler a santa palavra de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra
mas confiadamente sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Aleluia! Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outra versão diz, é lucro. Pai do Senhor, meu irmão, meu amigo queridíssimo Carlos Alberto, famoso Guilinho, Deus te abençoe, Deus abençoe aí a nossa cidade de Duque de Caxias. Dê um abraço aí em todos nossos irmãos e amigos aí, Guilinho, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Márcia Dias, Pai do Senhor, Adriana Faria, que bom, que alegria ver as irmãs aí, ó. Hoje o tema da mensagem é olhando para a crise com os olhos de Deus. É o que Deus tem para falar comigo e com você, para que a gente não fique olhando para a crise como um mundano e sentindo coisas só terríveis e angústias, como o mundo tem sentido nos nossos dias. Nós vamos olhar para a crise, para a vida, para os problemas, para tudo que acontece, para todas as circunstâncias da nossa vida, com o olhar de Deus. É isso que Deus quer falar contigo hoje. Amém? Aleluia! Deus quer fazer com que você aprenda a olhar para a vida que Ele te deu, não com os teus olhos, mas com os olhos do Evangelho, com os olhos da palavra de Deus, com os olhos do Senhor. Amém? Então o texto que a gente leu aqui em Filipenses, presta atenção, vou ter que fazer aqui uma contextualização de quando essa epístola foi escrita e por que foi escrita, para que você entenda melhor a exposição da palavra de Deus. Amém, irmão? Então, preste atenção, por favor, é necessário eu aqui fazer um apanhado contextual, histórico, para você se situar direitinho na exposição da palavra de Deus. Pois bem, Paulo é o autor dessa carta aqui aos Filipenses. Ele estava preso ao escrever essa carta. Ele estava preso em Roma. Foi a sua primeira prisão em Roma, por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo. E nessa prisão, ele estava ali alegre. E essa carta é a mais alegre de todas que ele escreveu. Além dele ter escrito outras cartas nessa mesma prisão dele, entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Foi nessa primeira prisão dele em Roma que ele também escreveu a carta à igreja lá em Éfeso, aos Efésios, a carta à igreja lá em Colosso, aos Colossenses, e também a carta ao seu amigo Filemon. Então, nessa mesma prisão que ele estava em Roma, ele escreveu essas cartas, e elas são conhecidas na teologia como as cartas das prisões, ok? Pois bem, os filipenses, eu vou agora lembrar você quem são os filipenses. Lembra que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele depois que iniciou logo assim que ele iniciou a sua segunda viagem missionária, ele tentou ir pregar o evangelho na Ásia, no continente asiático. Mas o Espírito Santo não permitiu. Por que não permitiu? Porque todo bom missionário, ele não vai para o lugar que ele quer, ele vai para o lugar que Deus manda, porque o Senhor que é o dono da obra, é o cabeça da obra, é o Senhor que sabe aonde tem alma já com o coração preparado para ouvir a palavra dele. E eu quero aproveitar já essa oportunidade para falar: você está aí preparado para receber a palavra de Deus? Aleluia! Porque se o teu coração estiver preparado, o próprio Deus vai abrir o teu coração
coração mais ainda, para que a palavra dele entre em você, aleluia, e você não seja um ouvinte esquecido da palavra, porque a minha oração, meu irmão, e a vontade de Deus é que você seja transformado pela palavra de Deus, que você, aleluia, ao ouvir a palavra dele, aleluia, você se torne um novo homem, uma nova mulher, diante das circunstâncias que você está vivendo. Deus, quando fala conosco, é no propósito da gente não continuar sendo o mesmo, aleluia, porque se é para eu e você ouvir a palavra e continuar vivendo da mesma maneira, aleluia, para que Deus está falando com a gente? Então é para mudar você, e a palavra desta noite, eu repito, aleluia, aleluia, é para você aprender a olhar as circunstâncias, a crise, a vida, os problemas, tudo que está acontecendo à tua volta, com os olhos de Deus. Amém? Você quer ter os olhos de Deus? Então continue aí com o teu coração aberto para a palavra de Deus. Não saia daí. Amém? Em nome de Jesus. Pois bem, Paulo estava preso em Roma, escreveu essa carta aqui aos Filipenses, lá para a igreja de Filipe, e como é que ele... que ligação Paulo tem com essa igreja? Na sua segunda viagem missionária, como eu estava dizendo, ele tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Aí ele tentou ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus também não permitiu. E então, à noite, ele dormindo, ele teve uma visão em sonho de um homem da Macedônia, dizendo a ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E depois deste sonho, desta visão, ele concluiu então que era para a Macedônia que Deus queria que ele fosse pregar o Evangelho. E assim ele foi. E a primeira cidade lá no continente europeu, na Macedônia, foi exatamente essa aqui dos filipenses, a cidade de Filipos. Isso você pode depois conferir, se você gosta de Bíblia, você gosta de Bíblia? Então você quer conferir quando foi que Paulo estabeleceu a igreja de Cristo em Filipe? Leia o capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, amém? Mas agora não, depois você vai lá e leia todinho, que você vai ver como é que o Evangelho chegou lá em Filipos. Pois bem, e aí então, essa igreja depois disso cooperou. O ministério todo de Paulo foi uma igreja que sempre cooperou Paulo no seu ministério. E agora Paulo está preso, tá? E ele está mandando uma carta para os seus irmãos, seus amigos lá de Filipe. E aí ele começa a relatar nesta carta como era a visão dele diante das circunstâncias que ele estava vivendo. Lembrando que essa palavra aqui é a palavra do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou ele a escrever, amém? E enviar essa carta para a igreja, para mim e para você. Porque através desse servo de Deus aqui, a gente vai ver como é o olhar de Deus para nossas circunstâncias. Amém? Então ele está preso. Essa prisão, essa primeira prisão, foi uma prisão assim, tipo domiciliar. Só que ele vivia o dia inteiro algemado com guardas romanos. Então, os guardas, claro, tinham turnos, né? Durante o dia havia 4 turnos de guardas revezando, e ele viveu nessa prisão domiciliar lá em Roma durante 2 anos. E foi nesse período que ele escreveu essa carta. E agora ele vai relatar como é que está a visão dele diante do seu passado, diante do seu presente e também diante do seu futuro. Porque a gente tem que, com os olhos de Deus, saber enxergar e discernir corretamente tudo que aconteceu no nosso passado, o que é que está acontecendo no nosso presente e o que vai acontecer no nosso futuro. Você é servo de Deus, você é serva de Deus, você não pode andar que nem barata tonta nessa terra não, sem saber do que está acontecendo, o que vai acontecer, por que aconteceu, o que aconteceu no passado. Você não pode ser como um pagão, um leigo, que não tem entendimento de nada que está se passando na tua vida, porque a palavra de Deus está aqui para mim e para você, para nos fazer enxergar o passado, o presente e o futuro de acordo com o olhar do nosso Deus, porque o nosso Deus é aquele que sabe todas as coisas, amém? Aleluia. Então você não tem que estar vivendo confundido, cheio de confusão com a tua situação, não.
Se você anda confuso nessa terra, meu irmão, minha irmã, chegou o momento de acabar com essa confusão agora. Ok? Através da palavra do Senhor. Então vamos lá, vamos mergulhar na palavra, vamos meditar no texto que a gente leu, ok? Até agora tudo isso foi uma introdução, é agora que vai começar, amém? É agora que, aleluia, você sabe, né? Porque aqui não tem conversa fiada. Aqui, o que Deus quer falar, eu deixo Ele me usar para falar, amém? Tá? Aqui não estou para fazer cafuné não, apesar de que eu gosto de ser carinhoso, gosto de tratar com carinho, mas se Deus quer, amém? Dar uma chibatada, você tem que dar glória também, ok? Não tem que sair daí não, tem que dar glória, aleluia. A palavra lá que eu preguei ontem da carta de Jesus para a igreja de Laodiceia, o que ele falou? Eu exorto e disciplino quem eu amo. Não foi isso que ele falou? A igreja estava morna, a igreja estava igual ao mundo, a igreja não estava sendo sal, a igreja estava sendo influenciada pelo mundo. Jesus falou: olha, vocês são pobres, cegos, nu, miserável, desgraçado, infelizes. Por quê? Porque vocês não compram colírio de mim para os olhos de vocês, vocês não compram ouro de mim para terem uma verdadeira riqueza, vocês não vestem vestes brancas, por isso que vocês estão nu aí, as vergonhas de vocês estão tudo expostas, porque vocês não compram roupa branca de mim. E aí Jesus diz: olha, eu exorto e disciplino os que amo. Aleluia. E se você é pai, se você é mãe, você sabe que você não pode viver só fazendo cafuné no teu filho não, né? Você sabe disso, né? Quando ele faz uma coisa que você sabe que é uma desobediência, que é um crime, que é uma rebeldia, você vai deitar ele no teu colinho e vai: oh, meu filhinho bonitinho, você fez isso, mas mamãe te ama assim mesmo. Pelo amor de Deus! Você deve falar que ama o filho, você deve dar carinho ao filho, mas na hora da rebeldia, na hora de que ele está te dando desgosto, você tem que chamar ele na conversa e falar para ele: ô meu filho, foi para isso que eu te criei? Para me dar desgosto? Não foi para isso não. E corrigir. Então Deus é pai, nós somos filhos. Ele nos ama como ninguém jamais nos amou. Mas tem hora que a gente precisa de correção. Nós precisamos de disciplina, porque senão a gente vira filho bastardo. Essa é a verdade, amém? Então vamos lá. Vamos agora mergulhar na palavra de Deus. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Agora você vê. Paulo está preso. E essa carta aqui, segundo os teólogos, foi a última das 4 cartas dele nessa prisão lá em Roma, nessa segunda prisão dele, foi a última. Quer dizer, então ele já estava aqui há mais de ano preso. E agora ele diz para a igreja: olha, irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, para o maior progresso do Evangelho. E o que foi que aconteceu com Paulo? Você sabe o perrengue que ele já passou. Você que lê Bíblia, você sabe, né? Que foi que aconteceu com Paulo, para ele ter parado na cadeia. Ele foi levar donativo para os pobres lá de Jerusalém. Estava havendo uma fome em Jerusalém, e ele, com a mão cheia de generosidade, foi levar donativo para os pobres lá que estavam passando fome em Jerusalém. E o que aconteceu quando ele chegou lá? Ele foi preso. E ali o Sinédrio não se contentou só em prender o apóstolo Paulo, começou a tramar a morte dele. E aí, quando ele soube que inclusive o governador Festo, junto com o Sinédrio, estavam mancomunados para matá-lo,
Aí ele, como cidadão romano, ele apelou para ser julgado por César, por Roma, nos tribunais romanos. E ele que sempre planejou pregar o evangelho em Roma e de lá ir para a Espanha, agora ele vai preso, ele vai algemado. Tudo isso porque ele sabia que havia uma conspiração para matá-lo, feita pelo Sinédrio, pelas autoridades religiosas de Jerusalém. E no caminho, na viagem, ele sofre um naufrágio, é picado por uma cobra lá na ilha de Malta e chega algemado em Roma. Foi isso que aconteceu com Paulo, um homem que chegou em Jerusalém levando ajuda humanitária para o povo de Jerusalém que estava sofrendo com uma fome terrível. Ele é preso neste lugar, conspiram contra a vida dele, ele tem que apelar para César, para ser julgado em Roma, para escapar de ser morto ali, pelo Sinédrio, sofre um naufrágio, é picado por uma cobra, chega algemado em Roma, e agora escreve essa carta dizendo: olha, irmãos, tudo que me aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Esse é o olhar de Deus diante da crise, diante da adversidade. É você ter o entendimento que se Deus está permitindo a adversidade, se Deus está permitindo conspirarem contra você, se Deus está permitindo essa crise, é porque Ele tem um propósito. Ele tem um propósito no meio da crise. Ele quer fazer algo grande, algo que de outra maneira, aleluia, jamais poderia ser feito. Você está entendendo o porquê dessa crise? Porque Deus quer fazer algo com você que nunca foi feito. E se não houvesse essa crise, esse problema na tua vida, jamais, aleluia, Deus poderia fazer o que Ele quer fazer e vai fazer, aleluia, nesse momento de crise, de situação difícil, aleluia, que você está vivendo. Aleluia, olha a palavra de Deus, o servo de Deus dizendo, aleluia, irmãos, fiquem sabendo, versículo 12, Filipenses 1, para quem está entrando aí agora, Filipenses 1, 12, o olhar de Deus diante da crise, diante do problema, diante da luta, das dificuldades. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aleluia, maior proveito, quer dizer, o Evangelho estava progredindo, mesmo ele, preso, algemado, quase morreu no naufrágio, quase morreu picado por uma cobra lá em Malta, enfim, tanta coisa que pareceu, por que está acontecendo tudo isso? Porque Deus iria fazer que dessa maneira o Evangelho chegasse em lugares, alcançasse pessoas que, se ele fosse ali em classe executiva de navio, tomando suquinho, deitado numa cadeirinha dentro do navio, na beira de uma piscina dentro do navio, tomando uma aguinha de coco, e chegasse lá em Roma e alugasse lá o melhor hotel da cidade. Se ele fosse assim, o Evangelho não ia progredir do jeito que progrediu dessa maneira, com ele chegando algemado. Então você tem que saber que na crise, quando Deus permite a crise, quando Deus permite certas situações que aparentemente é muito difícil para mim e para você, saiba de uma coisa, Ele está deixando tudo isso acontecer, Ele está permitindo, porque nós que temos compromisso com o Evangelho, nós que somos homens e mulheres de Evangelho, e eu creio que eu estou falando aqui para homens e mulheres do Evangelho, aleluia, então não se escandalize, porque você tem chamada de Deus, aleluia, você, enquanto estiver aqui nessa terra, Deus permitir que você esteja com vida aqui nessa terra, é porque Ele quer que você pregue a palavra dEle, a tempo e fora de tempo. Se você tem compromisso com o Evangelho, aleluia, serve com você
mesmo que eu estou falando, que tem compromisso com o Evangelho, vai dando amém aí, vai dando glória a Deus aí, e por quando Deus permite a crise, a situação difícil, as circunstâncias aparentemente serem desfavoráveis, não tem nada de desfavorável. Por que não tem? Porque Ele sempre está no controle da nossa vida. Você não crê nisso, meu irmão? Você não crê nisso, minha irmã? Que Deus tem o controle da tua vida? Ou que crente é você? Que perde a cabeça na crise, que se desespera. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Aleluia, para quem é homem do Evangelho, para quem é mulher do Evangelho, não tem crise que vai interromper o seu ministério, não tem crise que vai abalar o teu ministério, não tem crise que vai impedir de Deus fazer o que quer fazer através da tua vida, porque pode vir a crise que vier e as coisas vão progredir na tua vida, o Evangelho vai avançar mais ainda através de você. Aleluia, aleluia, porque de outra maneira, sabe, você sem crise, na rede, tomando aguinha de coco, aleluia, você sabe que você não estaria levando o Evangelho a lugar nenhum, você estaria, eu estou na bênção, eu estou na bênção, eu estou na bênção, e ia continuar nessa bênção sem fazer nada pelo Evangelho. Mas quando a crise chega, aí sim, aleluia, a gente sabe como muito bem aproveitar as oportunidades, como Paulo. E como foi que ele aproveitou as oportunidades preso? Pastor, mas ele está preso, como é que progrediu? E agora? Quero que o senhor me fale aí, como foi que o Evangelho progrediu se ele estava preso? Está aqui na Bíblia, tá aqui na Bíblia, você vai ver como é que o Evangelho progrediu com ele preso. Vamos para o versículo 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Aleluia, ou seja, olha aonde o Evangelho chegou, na guarda pretoriana. Sabe quem era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite, aleluia, do imperador, homens que tinham acesso direto ao imperador. Aleluia, homens que tinham influência política no império, e esses homens ficavam algemados com ele noite e dia, que ia algemado com ele noite e dia, aleluia, era só ele abrir a boca e dizer: olha, você sabe quem é Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? É o Filho do Deus Altíssimo, o Pai Celestial, o Criador de tudo, enviou seu próprio Filho a essa terra, e ali, aleluia, ele ia anunciando o Evangelho àqueles guardas, e trocava o turno, e aí os guardas iam tirar serviço lá dentro do palácio, aonde estavam as maiores autoridades do império, e esses guardas convertidos começaram também a pregar o Evangelho dentro dos corredores do palácio romano. Você está entendendo o progresso do Evangelho? Se ele chega ali de navios em classe executiva, procurando o melhor hotel, ia ter um grupinho lá para ouvir ele, com certeza, mas sabe lá se o povo que vivia dentro do palácio do Império Romano ia se reunir para ouvir ele? Provavelmente não. Então Deus sabe como fazer com que a obra dele avance. Então, quando você pensa que a crise é o fim, o que vai ser depois dessa crise? Meu Deus, o que vai ser? Aleluia, vai ser vitória, aleluia, vai ser progresso para o Evangelho, vai ser, aleluia, edificação, aleluia, para mim, para você. Glória ao nome do Senhor, porque a gente vai aprender coisas, Deus vai nos usar como nunca, em nome de Jesus. Então olha só, olha o que ele está informando para a igreja, versículo 13, eu vou repetir: de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quer dizer, através da prisão dele, e ele evangelizando aqueles guardas que ficavam algemados com ele noite e dia,
Aqueles guardas saíam convertidos, quando terminava o turno deles, voltavam para a casa deles convertidos, iam para a roda dos amigos deles convertidos e anunciando também o Evangelho, e ele ali numa prisão domiciliar, algemado e falando no pé do ouvido dos guardas que ficavam ali amando do imperador, aprisionando ele, e com isso o Evangelho estava progredindo, ao ponto de que quando ele está terminando essa carta, lá no capítulo 4, olha o que ele diz, quando ele está escrevendo as últimas palavras dessa carta, olha aí, Filipenses 4, que é o último capítulo, olha o que ele diz, Filipenses 4, versículo 22, é o penúltimo versículo dessa carta, Filipenses 4, 22, escute bem, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, principalmente lá da casa do imperador, está mandando a paz do Senhor. Deus tremendo. Ele ganhou o povo que vivia dentro do palácio para Jesus. Aleluia. Então no meio da crise você não fica aí, meu Deus, por quê? Meu Deus, está tão difícil. Não. Aprenda a abrir a tua boca e crer que Deus está no controle. Aleluia, que Deus quer fazer coisas que de outro jeito não poderia fazer na tua vida e através da tua vida. Aleluia. Então, olha bem como era o olhar de Paulo para o passado, que tudo que aconteceu no passado dele contribuiu para ele chegar aonde ele chegou. A prisão lá em Jerusalém, a conspiração para que ele apelasse para Roma, a viagem para Roma, os guardas algemados com ele, tudo foi provisão de Deus, tudo isso foi o agir de Deus, para que através dessa forma, aleluia, o Evangelho chegasse dentro da casa de César, dentro da casa do imperador. E está aí, Filipenses 4, 22, ele mandando a carta, terminando a carta para a igreja de Filipe, diz, o povo, os irmãos lá da casa de César, da casa do imperador, está mandando a paz do Senhor para vocês aí, irmãos, aleluia. Meu Deus do céu, você precisa aprender a olhar com os olhos de Deus, o que está acontecendo ao redor, essa circunstância aí, você olha com o olhar de Deus. Então, veja assim, as coisas que me aconteceram. Então, o olhar de Paulo para o passado era um olhar, não, sabe, com o coração magoado. Oh meu Deus, eu estava levando ajuda, comida lá para aqueles pobres lá de Jerusalém. Meu Deus, oh meu Deus, por que eu fui preso? Meu Deus, que povo ingrato. Quando o crente está nessa ainda, sabe, olhando para as coisas que aconteceram no passado, e amargurado e triste, mas não podia ter acontecido isso. Eu sou fiel a Deus, eu dou o dízimo, eu oro, eu faço campanha, eu vou na igreja. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Você ainda não entendeu nada. Por que Deus permite certas situações? Aleluia, porque em outra situação o Evangelho não iria progredir na tua vida. Não ia progredir, não tenha dúvida disso. Paulo diz, tudo o que me aconteceu foi para o progresso do Evangelho. De outra forma, o Evangelho não teria progredido tanto na vida dele. Então, quando você estiver pensando nas coisas que aconteceram, não fica enchendo o teu coração de mágoa, de ressentimento, de rancor. Ai, meu Deus, aquele meu parente, meu pai, minha mãe, meu filho, olha as coisas absurdas que ele tem me falado. Não, para com isso. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. É um propósito. Se você é do Evangelho, você está me entendendo. Agora, se você ainda não é do Evangelho, aceita Jesus, para você entender
as situações da tua vida com os olhos de Deus, você saber enxergar o que está acontecendo com os olhos de Deus, e não com o coração magoado, ressentido, sabe, quase entrando em depressão, porque foi tanta coisa terrível que me aconteceu no meu passado, minha vida é tanta coisa que eu tenho para lamentar. Para com isso. Esse homem aqui estava preso. Esse homem aqui, quando ele foi abrir a igreja lá em Filipe, expulsou o demônio lá de uma jovem, os cafetões lá da jovem o prenderam, levaram para os juízes, os magistrados mandou tirar a roupa deles no meio da praça pública, no meio da audiência, mandou açoitar eles com vara, jogou ele na cadeia, e ele estava ali porque ele concluiu que aquela visão que ele teve lá em Troade foi Deus que queria que ele fosse até essa cidade, até a Macedônia, pregar o evangelho neste lugar. E agora ele está preso, ferido. E aí o que acontece? Perto da meia-noite está ele e o companheiro dele, Silas, louvando, adorando, cantando hino. E de repente vem um terremoto. Deus chacoalha aquela cadeia, as correntes caem por terra, as portas da prisão é aberta, e daqui a pouco ele está pregando por carcereiro, o carcereiro está aceitando Jesus, a família do carcereiro aceita também, já tinha uma outra família que ele tinha ganho para Jesus, a família de Lídia, e assim começa a igreja do Senhor naquele lugar. Então ele, em nenhum momento ele conta as coisas que aconteceu no passado dele, prisão, injustiças, açoites, varada, perseguição, todas essas coisas que aconteceram no passado dele, em nenhum momento ele conta, vocês sabem, né, irmão, como as coisas tristes que me aconteceu aí, como eu sofri aí nessa cidade, pelo amor de Deus, aleluia. Pelo amor de Deus, se a gente ainda é crente para ficar, sabe, contando o que passou com mágoa, com tristeza, com ressentimento, é que a gente ainda não tem os olhos para o passado, conforme os olhos de Deus. Porque esse homem aqui é homem de Deus, e o Espírito de Deus, conta isso aí para a minha igreja, porque é assim que se olha, é assim que se enxerga o passado. Tenha acontecido o que aconteceu no teu passado, Deus permitiu que tudo o que aconteceu para que você pudesse ter uma vida mais proveitosa hoje. E o que está acontecendo hoje também, se é crise, se é caos, se é problemas, dificuldades que você está enfrentando, aleluia, tudo está acontecendo para que a vontade de Deus progrida na tua vida. Aleluia. E olha aqui, e o benefício do que estava acontecendo com ele no presente não foi só porque ele evangelizou os guardas e através dos guardas o evangelho chegou até lá dentro do palácio, não. Houve outros benefícios. E é o que vai falar aqui o versículo 14. Escute, versículo 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E muitos irmãos estão sendo estimulados a pregar a palavra com uma ousadia que eles nunca pregaram. Por quê? Porque eles estão olhando para mim e vendo, nossa, o apóstolo Paulo preso e está ganhando alma para Jesus, e aqui a gente sem algema nenhum, a gente aqui com toda a liberdade para pregar o evangelho e não estamos ganhando alma como esse homem preso ganha. Nós temos que sair desse conformismo, dessa acomodação. Nós não somos crente coisa nenhuma se a gente olhar para a vida do apóstolo Paulo. Foi o que aconteceu. Os crentes lá em Roma, tudo acomodado, sabe? Tudo sossegado, ninguém ganhando alma para Jesus. Daqui a pouco eles só estão ouvindo, mais um da casa de César, mais uma pessoa da família do imperador é cristã agora. E a gente? Ele preso, ele está ganhando alma, ele é algemado. Até gente
da corte está se convertendo, e o que a gente está fazendo? E aí, esses irmãos foram dessa maneira, com esse entendimento, foram estimulados, foram animados a pregar também o Evangelho em Roma. Aleluia! Então esse é o olhar de Paulo no presente, que a prisão dele resultou nesse benefício para a obra de Deus, porque de outra maneira ele não iria conseguir trazer um despertamento para a igreja lá em Roma, do jeito que ele trouxe. E agora está a igreja inteira pregando na capital do império, como nunca o Evangelho foi pregado lá. Vou repetir o versículo 14. E muitos, quer dizer, não eram poucos, era quase a maioria, e muitos dos irmãos no Senhor. Então o próprio Senhor estava trabalhando na vida dos irmãos lá de Roma, no Senhor, quer dizer, o Senhor estava, e aí você, diz que é meu servo, que servo é você? Meu servo lá que está algemado não para de pregar a minha palavra, e você aí que diz que é meu servo, que não tem algema, não tem guarda te aprisionando, você não está em prisão nenhuma, que servo é você? Então no Senhor. Então o Senhor trabalhou na mente, na consciência dos irmãos lá em Roma, por causa da prisão de Paulo. Olha aí, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Sem temor, quer dizer, eles tinham medo de pregar o Evangelho, eles tinham medo, eles não tinham coragem, eles não tinham ousadia. Mas aí ele chega, né, Paulo lá em Roma, algemado e preso, e daqui a pouco as notícias correndo. Nossa, está um monte de gente se convertendo aqui em Roma, inclusive gente da família do imperador, e a igreja, nossa, como é que aconteceu isso? Desde que o apóstolo Paulo chegou e começou a pregar para os guardas, lá da guarda pretoriana, e aí eles foram despertados, eles foram estimulados a também a pregar sem temor, com a mesma coragem. Você está entendendo o trabalhar de Deus? Por que ele não chegou ali numa classe executiva de um navio luxuoso? Por que razão ele chegou ali algemado? Aleluia! Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como agir na minha vida, agir na tua vida. Então não se desespere com a crise, irmão, irmã, em nome de Jesus. Aprenda a enxergar a situação com os olhos do Evangelho, com os olhos de Deus, para que a obra de Deus, aleluia, venha progredir, para que o teu ministério venha progredir, para que verdadeiramente você não sofra pensando só na situação difícil, lamentando as circunstâncias, mas você aprenda a se alegrar pelo agir de Deus, mesmo que haja caos, haja crise no mundo, mas você pode se alegrar, porque você sabe que Deus está agindo através de você e em você, e vidas estão sendo abençoadas, porque aonde o Evangelho chega, aleluia, a transformação de vida, a libertação, a salvação, a cura, aleluia, a milagre, isso é motivo de alegria, mesmo que a situação possa parecer difícil, mas Deus não deixa de operar os seus milagres por causa da crise. Nada impede Deus de salvar na crise, nada impede de Deus edificar a igreja na crise. Eu creio, irmãos, que aqueles que realmente são do Evangelho, quando essa crise passar, vão estar mais renovados do que nunca, vão estar mais fortalecidos na presença de Deus como nunca. Aleluia! Há uma unção aqui, aleluia, que eu estou aqui me controlando para não disparar e ficar só falando em língua estranha aqui.
Aleluia. Há um renovo de Deus, há um fortalecimento. Quem é do Evangelho não está frio na crise, não fica mais frio porque não está indo na igreja, porque ele sabe, aleluia, que a hora chegou, que não é em Jerusalém e nem em Samaria que se adora a Deus, aleluia, a gente adora em espírito, em verdade, aleluia, ou seja, em qualquer lugar, aleluia, você pode estar adorando a Deus. Mulher, a hora veio e chegou, aleluia, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, aleluia, glória a Deus. Então eu creio, queridos irmãos e irmãs, que após essa crise, quem é do Evangelho vai estar mais fortalecido na fé, no amor, no poder do Espírito Santo como nunca. Por quê? Porque Deus sabe trabalhar na crise, Deus sabe, aleluia, fazer com que a obra dele não sofra em meio à crise, Deus sabe fazer a obra dele progredir. Aleluia. Você pode dar um glória aí? Se eu estou falando para crente, dá um glória aí. Porque crente tem que estar crendo. Que crente é esse que não crê? Crente não pode estar na crise. Oh, meu Deus, quando é que vai acabar essa desgraça? Meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não está pregando o Evangelho? E aonde o Evangelho chega é como uma boa semente chegando numa boa terra. Ali vai produzir coisas boas, frutos bons, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Aleluia. Eu já vou encerrar. Então veja como era o olhar do apóstolo Paulo para o passado. Ele via tudo que aconteceu no passado dele como coisa que foi bom, para o proveito do Evangelho. Tudo que me aconteceu, versículo 12, contribuíram. Tudo que aconteceu no passado dele contribuiu para o bem da obra de Deus, para o bem do ministério dele, para a salvação das almas, para o Evangelho chegar em lugar que de outra maneira jamais chegaria. Então, mesmo que ele tenha sido preso, varado, açoitado, apedrejado, como foi lá em Listra, apedrejado quase à morte, sofreu naufrágio, foi picado de cobra, foi traído por falsos irmãos, teve que fugir de um lado para outro para não ser morto. Todos esses perrengues, ele diz, tudo isso contribuiu para o proveito do Evangelho. Então o olhar do crente para o passado é de que, Senhor, eu te dou glória, eu te dou graça por tudo que tem me acontecido, porque senão eu não seria o que eu sou hoje, um crente fiel, um crente que é usado pelo Senhor. Eu estou na tua presença, Senhor, graças ao que me aconteceu no passado, porque tudo que me aconteceu no meu passado contribuiu para mim estar mais firme na tua presença hoje. Esse é o olhar para o passado do crente. E no presente? No presente é que mesmo que situações difíceis estejam acontecendo na vida do crente, isso vai servir para um despertamento dos irmãos da igreja, porque a igreja vai observar você, irmão, na crise, sendo fiel a Deus, você não esmorecendo, você não desanimando, pelo contrário, quando você está passando por uma situação difícil e a igreja vê que você está alegre, está animado, não está abatido, não está deprimido, não está lamentando, não está magoado, mas está servindo a Deus, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, dando fruto para o reino de Deus. Os irmãos que estão fracos, que não estão passando o perrengue que você está passando, pelo amor de Deus, então eu não sou crente ainda. Que crente eu sou esse? O irmão fulano está passando numa crise enorme e está alegre, e está dando glória, e está pregando o Evangelho, e está fazendo a obra, e eu não estou passando 10% do que ele está passando, e estou aqui acomodado, sem fazer nada para Deus. Aí esse crente vai ser despertado. Você está entendendo agora por que Deus permite a crise? Por que Deus permite essa situação? É para o mundo ver que é um povo aqui na terra que mesmo em meio à crise sabe ser alegre, sabe, aleluia, não esmorecer, sabe crer que dias melhores virão. Aleluia.
Porque esse é o olhar também agora, para encerrar, o olhar de Deus na vida do crente para o futuro. Como é que o crente olha para o seu futuro? Eu vou pular aqui alguns versículos que nós lemos. Aleluia. Versículo 20 e 21. Agora a gente vai falar como é que a gente enxerga o futuro. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Nada, em outra versão diz que em nada serei envergonhado. Essa é a visão dele para o futuro dele, que tudo que está me acontecendo, nada vai ser vergonha para mim. Eu estou preso, eu estou algemado, mas isso não vai me causar vergonha, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo do que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. É como Jó também, em meio às aflições que ele passou, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E diz mais Jó: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Aleluia. Quer dizer, o crente que tem esperança, o crente que tem expectativa em Deus, que Deus vai estar com ele, não somente como esteve no seu passado e no seu presente, mas vai continuar com ele no seu futuro. Então o crente tem esperança. Tem esperança. Olha aí o versículo 20 e 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada eu serei confundido, em nada eu vou passar vergonha. Essa era a expectativa de Paulo para a vida dele. Que aconteça o que acontecer na minha vida, nada tem o poder de me envergonhar, nada tem o poder, aleluia, de me causar confusão, porque eu sei que o meu Deus tem o controle da minha vida. E se você, meu irmão, minha irmã, tem também essa certeza, essa convicção de que Deus é o que tem o controle da tua vida, dá um glória aí, por favor. Vamos participar do culto. Se eu estou pregando para crente mesmo, dá um glória aí em nome de Jesus. Dá um aleluia aí. Se quiser escrever a tua língua estranha também, pode escrever que eu vou entender. O Espírito Santo vai me dar a interpretação. A expectativa em meio à crise do crente é de que o seu futuro, Deus vai estar também no controle. Então, a partir de hoje, aprenda. Você não tem mais que olhar para a crise, ainda que os telejornais, a mídia fica, sabe, bombardeando a tua mente. Morreu tantos, morreu mais tanto. A tua expectativa é de que o teu futuro vai ser melhor do que hoje. O teu futuro vai ser muito melhor. Para encerrar, eu vou ler o versículo 21, que confirma por que ele tinha essa expectativa esperançosa para o seu futuro, de que não seria confundido, não seria envergonhado. Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo. Eu posso estar preso, eu posso estar em liberdade, eu posso estar aonde for. Eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo. Eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo aprendeu, aleluia, que viver é viver para Cristo. Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. O viver para mim é Cristo. O problema, sabe, irmãos? Eu vou rasgar o verbo agora. Tem que falar, porque senão tem crente que não aprende.
Eu preciso falar porque senão não aprende. Sabe qual é o problema? Por que muitos se abalam, entristecem, deprimem, e sofrem, e angustiam com a crise? Sabe por quê? Porque não vive para Cristo. Diz que é crente, mas não vive para Cristo. Não vive para Cristo. Não vive. Não vive para Cristo. Não vive para Cristo. Mesmo dizendo que é crente, que vai à igreja, que tem cartão de membro, não vive para Cristo, sabe? Vive para o seu trabalho, vive para os seus prazeres, vive para satisfazer os desejos pecaminosos da carne, vive para o mundo, vive para o mundo. E a prova disso é que se sábado tiver um congresso na igreja e tiver um show de um cantor mundano, tem muito crente que ao invés de estar no congresso da sua igreja, vai estar no show mundano. Então não vem me dizer que vive para Cristo, se você troca as coisas de Deus por qualquer coisa do mundo. Se muitas vezes você deixa de estar orando, lendo a Bíblia para estar satisfazendo a carne, e tem estatística para isso, que até mesmo muitos evangélicos são escravos da pornografia na internet. E é um percentual grande, não é pequeno, é grande. Quer dizer, por que esses crentes estão na pornografia? Porque não vivem para Cristo. E aí quando a crise chega, fica abalado que nem qualquer pagão. Qualquer pessoa sem Deus, que não tem esperança, não tem paz, não tem o olhar para a vida conforme o olhar de Deus. Aí no meio da crise é só angústia, é aflição, é tristeza, é incertezas, é dúvidas. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai passar a olhar com os olhos de Deus para todas as situações e circunstâncias da tua vida. Como? Aprendendo que o viver é Cristo. O viver é Cristo. Eu vivo para aquele que me salvou. Eu vivo para aquele que me amou e no seu sangue me lavou dos meus pecados. Eu vivo para aquele que derramou o seu sangue na cruz por mim. Eu vivo para aquele que me amou como ninguém jamais me amou. Eu vivo para aquele que num dia que eu estava sozinho, sem ninguém para me abraçar, para entender a luta que eu estava passando, pelo contrário, tinha muitos, só me jogando pedra. Ele se manifesta para mim dentro do meu quarto e me faz sentir o grande amor dele para comigo, ao ponto que eu cheguei a confessar: Senhor, Tu és o único que jamais me abandona, jamais me deixa só nesta vida. Oh, aleluia, aleluia, é para esse que eu vivo, é para esse, aleluia, aleluia, que eu quero gastar cada segundo da minha vida aqui nesta terra. Assim como Paulo, o viver é Cristo, a minha vida é para Cristo. E o morrer? O morrer é ganho, o morrer é lucro. Por quê? Por que a morte é ganho? Por que a morte é lucro na vida do crente? O que diz Apocalipse 14:13? O que diz Apocalipse 14:13? Bem-aventurado os mortos que morrem agora no Senhor, para que descansem das suas obras. Quer dizer, esse mundo tem fadiga? Tem. Esse mundo tem sofrimento? Tem. Esse mundo tem pranto? Tem. Esse mundo tem problemas? Tem. Tem aflição no mundo? Tem. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas quando a morte chega para o crente, chegou a hora dele descansar. Descansar de tudo isso que aflige, que cansa a gente. Bem-aventurados os mortos que agora morrem no Senhor. Apocalipse 14:13.
Por que a morte é lucro para o crente? Porque o Salmo 116 diz que preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. É algo precioso para Deus. Se é precioso para Deus, é precioso para a gente também, pessoal. A morte é lucro, a morte é ganho. Viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque é precioso a morte dos seus santos. Por que é ganho? Aleluia, porque a gente vai direto para o paraíso. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É daqui direto para o paraíso. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus, que o deu. A gente vai direto para os braços dele, é lucro. Vamos sair dessa terra de sofrimento e direto para os braços do Pai, direto para o paraíso, descansar por toda a eternidade de todo o sofrimento que tivemos aqui nesta vida. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Aprenda a olhar para o passado e a dizer que tudo que te aconteceu no teu passado contribuiu para você ser o que você é hoje. Aprenda a olhar para o presente. Que por mais difícil que seja a sua situação, Deus pode usar essa mesma situação difícil para você, para edificar a igreja dele, para despertar a obra dele nos nossos dias. Aprenda a olhar para o futuro com a melhor expectativa, com toda boa esperança. Porque quando a morte vier no teu futuro, você vai descansar de tudo isso, nos braços do Pai. Amém? Que Deus continue falando ao teu coração. Que o teu coração esteja sempre aberto para a palavra dele. Em nome de Jesus.